Há algo de errado com o núcleo da Terra. E ninguém estaria à espera do que os cientistas descobriram agora lá embaixo. Poderá estar relacionado com a mudança iminente dos polos? Podes descobrir tudo neste vídeo. Por isso não te esqueças de o ver até o fim para que o algoritmo do YouTube mostre este importante tópico a ainda mais pessoas. Obrigado, amigos, e sejam bem-vindos. O campo magnético da Terra está a ficar louco, o Sol está a aproximar-se do seu máximo solar e agora também o comportamento bizarro do núcleo da Terra. Ufa, está a acontecer muita coisa. Mas começa pelo princípio. Tudo começou em 2019, quando meteorologistas chineses de Wuhan mediram, valores muito estranhos no núcleo da Terra. Descobriram que há uma flutuação que ocorre aproximadamente a cada 8 anos e meio e que pode ser descrita como oscilação do núcleo. Não sei quanto a ti, mas os investigadores asiáticos que detectaram um estranho tremor constante no núcleo da Terra parece-me que estamos prestes a ter um encontro com o Godzilla. A Terra é constituída por 3 camadas principais, a crosta, o manto e o núcleo. Estas camadas variam em densidade e têm diferentes propriedades químicas e físicas, que são influenciadas por processos geológicos como a tectônica de placas e o vulcanismo. O núcleo da Terra é a camada mais interna, que consiste em ferro e níquel e tem uma temperatura confortável de cerca de 5.500 graus. O núcleo está dividido em 2 partes, o núcleo externo e o núcleo interno, com cerca de 2.300 km de espessura e é líquido, enquanto o núcleo interno é sólido e tem apenas 1.200 km de diâmetro. Esta esfera quente densa desempenha um papel crucial na geração do campo geomagnético que nos protege das radiações nocivas do espaço. Isto é conhecido como geodínamo e acho incrivelmente fascinante que o campo magnético da Terra no espaço seja um produto dos processos no interior da Terra. Tudo está de alguma forma ligado, quase que te podes tornar espiritual com isto. Tudo é um só e somos todos filhos da natureza, ou algo do gênero. Bem, os modelos anteriores assumiam que o núcleo da Terra girava ao longo do mesmo eixo que o manto terrestre, uma vez que ambas as camadas deveriam ter uma distribuição uniforme da densidade. Mas agora temos de deitar fora todas estas ideias sobre o interior da Terra, porque o que os investigadores chineses descobriram é bastante revolucionário. Ao mapear com precisão pequenas alterações na rotação da Terra, fizeram uma descoberta inovadora: o núcleo da Terra pode estar num ângulo em relação ao manto. De facto, o núcleo da Terra tem uma inclinação de 0,17 graus em relação ao manto. Aldin, um dos principais cientistas por detrás da nova investigação, explica. Os resultados da vibração livre da Terra indicam que as estruturas de densidade no interior da Terra são altamente heterogêneas, pelo que a hipótese de uma distribuição uniforme da densidade não deve ser realista. As estruturas de densidade são, portanto, muito diferentes do que pensávamos e a relação entre o núcleo e o manto da Terra deve ser completamente reescrita. E recordamos, uma vez que o campo magnético tem origem nesta interação, isto também pode ter fortes implicações para ele. Uma das conclusões mais interessantes do trabalho de investigação é a suposição de que o núcleo interno da Terra é mais denso e pesado no hemisfério noroeste do que noutras regiões. E é esta distribuição assimétrica de densidade e massa que pode explicar por que é que o núcleo da Terra parece oscilar a cada 8 anos e meio. Diz Jim. Isto implica um ângulo de rotação diferencial do núcleo interno de menos de 1 grau para leste e um desalinhamento dos eixos de simetria da camada limite entre o núcleo inferior do manto e o manto superior. E isto tem implicações muito graves para muitos outros processos na Terra. Vejamos o eixo da Terra. Por exemplo, se o núcleo da Terra oscila de facto a cada 8 anos e meio e esta oscilação é acompanhada por uma inclinação do núcleo em relação ao manto, isto pode ter um impacto na estabilidade do eixo da Terra. Uma mudança na inclinação do núcleo da Terra poderia, teoricamente, levar a uma mudança na inclinação do eixo da Terra ao longo do tempo. De qualquer forma, o eixo da Terra move-se para trás e para frente no espaço de um ano, nomeadamente em cerca de 10 centímetros. Este efeito é designado por verdadeira deriva polar. Por isso, é normal que o eixo da Terra se desloque um pouco. Durante períodos de tempo mais longos, é também influenciado pela atração da Lua e do Sol, o que é conhecido como precessão. Nos últimos anos, o eixo da Terra também se tem comportado de forma superestável. Desde meados da década de 1990, o seu movimento de deriva mudou imenso, deslocando-se cerca de 10 graus para leste.
Até agora, os cientistas têm sido bastante ignorantes, mas talvez a nova investigação seja a peça que faltava no puzzle e o movimento do eixo da Terra se deva a processos estranhos no interior da Terra, quem sabe? Com toda esta perplexidade, há que dizer que o interior da Terra não é necessariamente, prepara-te, uma competência central para os investigadores. E depois, claro, há o potencial impacto no campo magnético da Terra. Como já sabemos, o campo magnético da Terra é gerado principalmente por um processo do tipo dínamo no núcleo líquido exterior do nosso planeta, que é impulsionado pelos movimentos do metal líquido. E também sabemos que este campo magnético é crucial para a vida na Terra, pois protege-nos das radiações nocivas do espaço e protege a atmosfera do vento solar. Se o núcleo da Terra oscila de 8 em 8 anos e meio, podendo mesmo alterar a densidade ou a distribuição da massa no núcleo, é óbvio que isso pode ter consequências nas correntes do núcleo líquido e, assim, influenciar diretamente o processo do dínamo e o campo magnético da Terra. Um efeito possível poderia ser uma alteração da força ou da direção do campo magnético. Se o fluxo no núcleo líquido se alterar devido à oscilação, as propriedades do campo magnético gerado também podem mudar, o que, por sua vez, pode afetar a navegação dos animais, o funcionamento dos aparelhos eletrônicos e a propagação dos raios cósmicos. Para além disso, a oscilação do núcleo da Terra pode também levar à instabilidade do campo magnético. Um campo magnético irregular ou instável amplificaria então os efeitos das tempestades geomagnéticas, perturbaria os sistemas de comunicação e de navegação e poria em perigo os aparelhos eletrônicos sensíveis a bordo dos satélites. É claro que ainda estamos no domínio da especulação absoluta. Agora, resta-nos investigar o que esta nova descoberta significa para o campo magnético da Terra. Imagino que estas novas propriedades do núcleo da Terra desempenham, pelo menos, um papel no estranho comportamento do campo magnético nos últimos anos. Relembra, a migração do Polo Norte magnético tem se tornado cada vez mais pronunciada nos últimos anos. Aqui podes ver a sua migração ao longo das últimas décadas, que os cientistas interpretam como o campo magnético a tornar-se mais frágil e a aproximar-se de uma mudança de polo. Também se desenvolveu uma anomalia magnética no hemisfério sul, a chamada anomalia do Atlântico Sul, um ponto fraco no campo magnético que está a tornar-se cada vez mais maciço. Tudo isto são sinais que indicam que os polos magnéticos norte e sul se preparam para trocar de lugar, e talvez uma peça deste puzzle geomagnético seja a oscilação rítmica do núcleo da Terra. Assim que tivermos novas descobertas ou que aconteça algo mais com o campo magnético da Terra, mantenho-te imediatamente informado, prometo. Mas isso só é possível se seguires o meu canal. Sei, pelas estatísticas do YouTube, que mais de metade dos espectadores não subscrevem o meu canal. Mas é totalmente gratuito, nunca mais perdes um vídeo galáctico e ajudas-me imenso. Por isso, todos, carreguem no botão de subscrição, muito obrigado! E não é só o campo magnético da Terra que está a ficar louco, mas também a camada de ozono. Um buraco gigantesco na camada de ozono formou-se sobre a Antártida e está relacionado com a espetacular erupção do vulcão submarino Unga-Tonga. Podes descobrir o que isto significa para nós no vídeo abaixo. Há também algumas imagens incríveis da erupção vulcânica. Não te esqueças de clicar nelas. E se quiseres apoiar o meu trabalho, não te esqueças de visitar novamente a minha loja de astro. Caso contrário, vejo-te no próximo vídeo. Cuida-te, amigos.